procuro, ó Deus, que esse seja o desejo do nosso coração, buscar a cada dia o Senhor.
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te É você o primeiro que vejo ao amanhecer. É você que me inspira, me alegra e me faz viver. Tanto faz a hora e o lugar com você, eu só quero estar. Eu sou o teu lar, você é onde pra sempre irei morar. Meu primeiro amor, me faz falta um dia sequer sem te ouvir. Eu preciso de joelhos te sentir. Ouvir teu nome já me faz tão bem. Meu primeiro amor, eu te amo pra sempre, mais e mais. Tua graça me abriga e me dá paz. Você ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Amém. Oh, amém. Hoje é dia de restauração no nome de Jesus. Para pensar com você nessa terceira mensagem, nesse terceiro dia de campanha de oração, reconstruindo uma vida melhor, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, do verso 6. É o texto que vamos levar como base, reconstruindo uma vida melhor. Hoje vamos falar de atitudes de reconstrução, atitudes que eu e você precisamos tomar para reconstruir coisas valiosas na nossa vida. Neemias capítulo 4, verso 6. É um texto muito pequeno, mas eu gostaria de ler com você. Diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Talvez sua versão esteja um pouco diferente, a versão que eu li é a Nova Tradução na linguagem de hoje. O texto está dizendo que eles conseguiram reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam derrubadas. E
eles já estavam na metade da altura do tamanho que ela deveria estar. E eles conseguiram fazer isso porque eles estavam muito animados. Eles estavam com o coração desejoso de reconstruir a muralha, porque eles entendiam que essa muralha traria proteção, traria de volta a alegria e a restauração de todas as áreas para dentro daquela cidade. Amados, nós precisamos de restauração em nossas vidas. A nossa caminhada precisa ser uma caminhada de reconstrução. A nossa caminhada precisa ser dia após dia um tempo de restauração. Quando olhamos para o livro do Gênesis, nós vamos ver o início da vida. Quando Deus cria o homem e a mulher, cria o ser humano para ser perfeito. Deus nos criou para sermos perfeitos. E aí então veio o pecado e destrói essa perfeição na vida do homem. Então o homem que foi criado para ser perfeito se afastou da presença de Deus por causa do pecado. Essa perfeição foi comprometida. E aí então o tempo vem passando, o homem se aprofunda cada vez mais nesse pecado e se afasta cada vez mais de Deus. Aquilo que foi criado para ser perfeito agora está deteriorado. A raça humana perde de forma significativa a sua semelhança com Deus. E aí Deus então decide enviar quem? O seu Filho amado, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para trazer restauração para a minha vida e para a sua vida, para restaurar o homem à imagem e semelhança de Deus. Amém? Essa história é fantástica, é a história a qual nós cremos, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque um dia Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E a partir daí, nesse momento onde eu e você aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós somos justificados. É um ato, é um momento, naquele momento em que nós aceitamos a Jesus. E eu digo para você que está aqui nessa noite e ainda não teve esse primeiro encontro com Jesus, faça isso, querido, porque é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Quem sabe você está aqui hoje porque Deus está te convidando a vivenciar uma nova vida. E nós só podemos ter uma nova vida quando entregamos essa vida que nós temos aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. E aí então nós somos justificados, o nosso nome a partir desse momento é escrito no livro da vida, a qual nada e nem ninguém pode apagar esse nome. Você crê dessa forma? Amém? Nós cremos nisso, isso é o que nos enche de ânimo, meus irmãos. Mas aí então, nós somos justificados, somos salvos, mas aí então entramos num processo que é chamado de santificação. Entramos nesse momento de santificação, onde aquilo que estava corrompido passa a ser restaurado. Agora, o sacrifício de Jesus na cruz não é apenas um momento de justificação, ele passa a agir em nós, o sangue de Jesus passa a correr nas nossas veias e passa a nos trazer entendimento que precisamos ser restaurados da velha vida. E muitas coisas que foi perdida por causa do pecado, agora entendemos que precisa de ser restaurado. E muitas vezes, dando ouvido ao pecado, nos relacionando com o pecado, deixamos a família ser deteriorada, deixamos a nossa mente ser deteriorada, deixamos o nosso coração ser machucado. Mas eu creio, irmãos, nesse tempo de santificação do reino de Deus, nesse tempo de restauração, e aí quando pensamos em reconstrução de vida, reconstruindo uma vida melhor, pensamos em santificação. Quando pensamos em santificação, nós entendemos que nós precisamos ser reconstruídos a cada dia. Ou seja, cada um de nós precisa ser restaurado, tem algo que precisa ser reconstruído para viver uma vida melhor. Amém? Quando eu olho para a minha vida, eu entendo que Deus ainda tem muito para fazer. Muito foi feito. Quando eu olho para trás, eu vejo que como Deus trabalhou na minha vida, mas ainda percebo que ainda muito precisa ser reconstruído. O texto que nós lemos, Neemias capítulo 4, verso 6, fala que eles conseguiram construir o muro até a sua metade, e a partir daquele momento, eles então seguem na construção do muro, porque eles estavam animados
para trabalhar. Algumas considerações precisam ser feitas a respeito de reconstrução, antes que eu possa falar para você quais são essas atitudes para reconstruir uma vida melhor. Quando olhamos para esse texto, percebemos, irmãos, que uma consideração sobre reconstrução é que toda reconstrução leva tempo. Você entende isso? Amém? Não dá para reconstruir aquilo que foi destruído durante toda uma vida, o que levou toda uma vida sendo corrompido. Não dá para reconstruir da noite para o dia. Quantas pessoas se frustram quando chegam numa igreja e acham que suas vidas vão melhorar da noite para o dia? Irmãos, passamos anos e anos e percebemos que essa melhora não é segundo aos olhos humanos, mas é uma melhora de coração, uma reconstrução, e mesmo assim leva-se tempo. Como eu disse, a justificação é no momento, somos salvos, mas a reconstrução de uma vida de intimidade com Deus leva uma vida inteira aqui nessa terra. Então aproveita o momento que você tem aqui nessa terra para ser reconstruído, para se tornar cada dia mais semelhante com Deus. Amém? Daqui um dia Jesus está voltando, meus irmãos. E Ele quer levar a sua igreja, a sua noiva, reconstruída, preparada, enfeitada. O termo bíblico para enfeite é adorno, adornada, enfeitada. Ou seja, com atos de santificação. Eu creio que nesse tempo nós precisamos aproveitar para sermos santificados, ou o que santificado significa? Nos separar. Não separar dos nossos relacionamentos, dos nossos amigos que temos, que fazem parte do mundo, mas cada dia mais nos envolver com a presença de Deus. Segunda consideração que precisamos fazer a respeito do que o texto diz: qualquer avanço é importante. Diz o texto que nós lemos que eles chegaram até a metade da altura do muro. Não tinha sido terminada a reconstrução, mas eles haviam começado, eles estavam determinados em continuar adiante. Eu não sei qual reconstrução precisa acontecer na sua vida para que a sua vida possa ser melhor. Mas eu sei de uma coisa: o primeiro passo que você dá já é um avanço muito grande. Você está aqui nesse templo, nessa noite, talvez você está vindo algumas semanas. O primeiro passo que você dá já é um avanço muito grande para a reconstrução de algo na sua vida. Mas não basta vir à igreja, vir ao templo, ouvir mensagens, ouvir canções que alegram o coração. É preciso de ação, é preciso dar o primeiro passo. Você que está aqui nessa noite e entende que há algo na sua família que precisa ser reconstruído, meu irmão, minha irmã, meu amigo visitante, você precisa tomar uma atitude. E por fim, o texto também nos orienta, dizendo que todos estavam animados na reconstrução. Reconstrução, como eu disse no início, leva tempo. E o tempo, ele pode tanto ser usado ao nosso favor, como contra nós. O tempo mostra para a gente o tamanho da nossa determinação. É o tempo que vai fazer a gente ser determinado, ou vai mostrar para a gente que a gente vai desistir. Então, querido, não perca o ânimo durante a caminhada de reconstrução. Não perca o ânimo. Entenda que Deus ainda tem muito mais para a sua vida nesse tempo, em nome de Jesus. Você adentrou as portas desse templo, eu gosto de falar isso, né? E eu não creio que é só mais um culto. Eu creio que é o tempo que Deus está proporcionando para você tomar decisões, atitudes, para que a sua vida ganhe um novo rumo em direção a esse Deus maravilhoso. E diante disso, eu quero compartilhar com você algumas atitudes que eu e você precisamos tomar dia após dia, para que haja reconstrução de verdade nas nossas vidas. E a primeira atitude é compartilhar tudo com Deus. Compartilhar a nossa vida toda é nos colocar diante desse Deus maravilhoso. O texto de Neemias, capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: Neemias vai dizer o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando
jejuando e orando ao Deus dos céus. Diz o texto que Neemias, quando entende que os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos, quando entende que a sua família estava a perigo, quando entende que o seu povo estava à mercê dos inimigos, diz o texto que ele senta, chora, lamenta, mas diz o texto também que ele jejua e ora ao Senhor. Irmãos, quantas vezes, ao saber de notícias trágicas na nossa vida, fazemos como Neemias, ou pelo menos fazemos como o início que Neemias fez, senta e lamenta. O que Neemias faz aqui, ele se coloca totalmente diante de Deus. Ele reconhece a sua incapacidade de seguir adiante sem que Deus o direcione para algo real. Quando nós pensamos que devemos compartilhar tudo com Deus, se queremos que haja uma reconstrução completa na nossa vida, na vida dos nossos familiares, algo que traga para nós uma vida melhor, nós precisamos compartilhar com Deus até mesmo as nossas maiores dores, as nossas maiores crises, as nossas maiores angústias. Foi isso que Neemias fez. O verso 11 vai dizer o seguinte: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu povo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Compartilhar tudo com Deus tem dois aspectos. O primeiro, o aspecto da oração a Deus. Quando eu oro a Deus, eu estou compartilhando com Deus a minha angústia, a dor do meu coração. Eu estou colocando diante de Deus o meu problema. Eu estou na minha caminhada, tranquilo, e de repente eu percebo que algo precisa ser reconstruído na minha vida, ou precisa ser construído, precisa ser melhorado. E então eu paro e digo para Deus: Deus, o Senhor que é o meu grande construtor, o grande idealizador da minha vida, eu preciso de orientação. Porque a forma com que eu estou vivendo não tem trazido algo de bom para mim. Então eu preciso da sua orientação, que me criou, que sabe como eu estou, sabe as lágrimas que eu derramo quando estou sozinho dentro de casa ou no trabalho. E aí então Neemias faz isso, ele compartilha com Deus todo o seu coração. É mais ou menos como alguém que está construindo um prédio ou uma casa ou algo, e está de posse da planta daquele prédio, e chega num determinado momento, ele tem algumas dúvidas quanto à realização e à concretização daquela planta. E aí então ele precisa de uma orientação de alguém superior, ou seja, de um engenheiro, de alguém, daquele que desenhou aquela planta. Então ele para a obra, pega a planta e leva diante do engenheiro, e o engenheiro então explica melhor, direciona melhor como aquele construtor pode dar sequência na obra. Vocês entenderam? Eu lembro uma vez de uma igreja a qual eu fui pastor, há muito tempo atrás, né? Alguns anos atrás, e nós iríamos fazer uma reforma nessa igreja, alterar algumas coisas que precisava naquele momento, dar sequência em algumas partes da obra da igreja. E a primeira coisa que a gente faz é procurar a planta. Onde está a planta da igreja? Procuramos a planta, abrimos aquela planta de toda a estrutura do templo, e nós identificamos uma coisa muito séria, que pouco do que estava na planta estava realmente construído. A obra estava praticamente, quase que completamente diferente do que estava na planta. E aí eu fui procurar saber o porquê, com as pessoas mais antigas da igreja, desde a época, e eles me disseram que apareceu um pedreiro que estava construindo, e segundo ele, essa coisa de planta é para questão de documentos, para fins de documentos, para ficar guardado, para apresentar para a prefeitura, mas ele sabia o que estava fazendo, ele ia construir do jeito dele. Eu falei, que coisa. E o mais assustador é o seguinte, eu falei, mas como que vocês continuaram e deixaram que ele continuasse a construir dessa forma? E aí vocês podem prever que deu um problema muito difícil e que houve muita dificuldade de ser resolvido, mas graças a Deus foi resolvido. Sabe, irmãos, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa.
Nós caminhamos a nossa vida e, de repente, quando encontramos algo mais difícil, entendemos e achamos que podemos resolver tudo da nossa própria maneira. Mas esquecemos de quem realmente nos criou, quem realmente está com a nossa planta nas mãos e é capaz de nos trazer orientações que nos faz reconstruir a nossa vida. Hoje você está aqui, talvez diante de uma situação muito difícil, mas se você fizer como Neemias fez, compartilhar com Deus as suas dores, eu tenho certeza que Deus entrará com providência na sua vida ainda hoje, no nome de Jesus. O segundo aspecto de compartilhar com Deus é que toda vez que eu compartilho algo com Deus, Deus prepara uma pessoa de confiança para que possa caminhar comigo diante das dores. Deus não nos deixa sozinho. Neemias, então, ele se levanta, ele entende que Deus direciona, ele compartilha com Deus, mas Deus, então, abre o coração do seu rei para que pudesse prover todos os materiais e dar autoridade a Neemias para que possa voltar para Jerusalém e dar continuidade ou dar início à reconstrução dos muros. Chegando em Jerusalém, Neemias encontra também sua família, encontra homens e mulheres que estão animados, dispostos a entrar com ele na reconstrução dos muros. Quando eu compartilho com Deus, meu irmão, as minhas dores, as minhas angústias, Deus levanta pessoas para ser bênção nas nossas vidas. Quando eu compartilho com Deus as minhas dores, Deus levanta pessoas do meu lado para chorar com a gente. Talvez ninguém pode te ajudar como você gostaria, mas sabe que se alguém chegar do seu lado e pelo menos te abraçar e chorar com você, já é uma ajuda incrível, não é verdade? Quantas pessoas hoje não têm um amigo sequer para compartilhar a sua dor? E dá vontade de chorar e tem que chorar sozinho num canto, não tem ninguém para ligar, para mandar uma mensagem. Ore por mim, ore comigo, chore comigo. Sabe, irmãos, eu creio que reconstruir uma vida melhor, porque reconstruir uma vida melhor, é necessário a gente botar gente no negócio. Porque sozinho, a gente até chega em algum lugar, não é verdade? Com a nossa capacidade, com os nossos conhecimentos, com o nosso jeito de ser, a gente vai, até arromba algumas portas, até avança. Mas é com alguém do nosso lado que a gente chega mais longe. É com alguém do nosso lado que a gente passa juntos, vencendo o medo, rompendo com as barreiras. É um ajudando o outro. É assim em casa, é assim no trabalho, é assim na igreja, é assim na nossa vida. Então não caminha sozinho não. Comece a compartilhar com Deus as suas dores, porque eu tenho certeza que Ele vai levantar alguém para caminhar com você nessa obra de reconstrução em rumo a uma vida melhor. Amém? Segunda atitude que nós precisamos tomar é relembrar o que Deus já fez. Olha o que diz o texto do capítulo 1, verso 8 e 9. Lembra-te do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O capítulo 2, verso 18 ainda diz: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Neemias, então, depois que ele lamenta, que ele chora, que ele compartilha com Deus a sua dor, Deus ouve a sua oração, fala ao coração do rei, ele então vai para Jerusalém e começa, antes de começar a reconstrução, Neemias então precisa relembrar o povo o que Deus já tinha feito, porque os muros de Jerusalém estavam derrubados, estavam queimados, diz o texto que as pedras do muro viraram cinzas por causa da grande destruição.
E é interessante que o povo também, antes dessa construção, antes da reconstrução do muro, o povo estava desanimado. E aí, como você levar outras pessoas a fazer aquilo que Deus te orientou para fazer, e você não consegue fazer sozinho, você precisa de ajuda, mas todo mundo está desanimado. Você já teve essa experiência? Como que é difícil? Você precisa que algo seja feito, você precisa que a obra dê continuidade, mas todo mundo está desanimado. O que precisa ser feito? Colocar ânimo no coração das pessoas que estão ao seu redor. Você que é casado aí, sua esposa está desanimada, o que você faz? Você vai lá e tenta reanimá-la. E vice-versa. Você está vendo seu filho caído, né? De repente está ali dodói, passou mal, e está caidinho, está tristezinho. O que você vai? Você vai tentar animá-lo, vai medicar e tentar reanimá-lo. Tentar dar um brinquedo para que ele possa lembrar dos momentos legais que ele estava brincando. E foi isso que Neemias fez. Ele traz uma história para o povo, ele começa a dizer para o povo, diz o texto do capítulo 2, verso 18, que ele diz para o povo das grandes obras que Deus já havia feito no meio de Jerusalém. E aí o povo vai entendendo que se Deus fez uma vez, Deus podia fazer de novo. Quando nós relembramos os grandes feitos de Deus na nossa vida, irmãos, quando nós olhamos para trás e vemos que Deus já fez muita coisa boa na nossa vida, amém? Nós podemos crer que Deus ainda pode fazer maravilhas no nosso meio. Sabe, irmãos, nós temos uma tendência muito ruim. Nós temos a tendência só de lembrar das coisas que aconteceram, dos momentos ruins da nossa vida. Nós não fazemos esforços para lembrar de coisas ruins. Ela vem na mente, parece que automaticamente. Por exemplo, que dia que é hoje? Dia 1º de maio. Se eu perguntasse a você o que você estava fazendo no dia 1º de maio do ano passado, aonde você estava, com quem você estava, conversando com quem, fazendo o quê, na hora do almoço, muito provavelmente, assim como eu, você não vai se lembrar, não é verdade? É muito tempo, são 365 dias atrás. Provavelmente você não lembra do ano passado. Mas se eu perguntasse aonde você estava, com quem você estava, no dia 1º de maio de 1994, há 25 anos atrás, na morte do Ayrton Senna, aonde você estava quando recebeu essa notícia? Muito provavelmente, assim como eu, você deve estar lembrando de onde você estava, com quem você estava, o que você fez naquele dia, é ou não é? Até, eu vou exagerar, até o que você almoçou naquele almoço, triste, naquele dia triste para todos que são nascidos antes de 1994. Como foi triste aquele dia, não é verdade? Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo. Tinha chegado da igreja, meu pai não tinha ido para a igreja, eu tinha ficado vendo a corrida, e ali se depara com a morte do Ayrton Senna. Passamos o dia todo e a semana toda naquela tristeza, porque era o nosso grande herói daquele tempo, não é verdade? Por que isso, queridos? Porque a nossa tendência é de lembrar das coisas que marcam a gente negativamente. Nós precisamos trazer à memória coisas que nos marcam positivamente, irmãos. Coisas que nos traz alegria. A palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, verso 21, vai dizer o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que você possa lembrar do dia que você adentrou as portas da igreja pela primeira vez e foi bem recebido. Do dia em que você levantou a mão para Jesus e entregou a vida e completamente mudou a sua vida. De um dia em que você foi restaurado, que um parente seu foi curado. De um dia em que você foi feliz. Eu creio, irmãos, que se um dia Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida, Ele pode fazer de novo em nome de Jesus. Nós precisamos lembrar disso. Salmo 126, verso 4 vai dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Irmãos, muitas circunstâncias difíceis vão bater na nossa vida, muitas coisas nós vamos perceber que precisam ser reconstruídas na nossa vida. Mas toda vez que a tristeza vem, a angústia vem, as lutas vêm, e eu começo a lembrar de que Deus ainda existe e que sempre existirá, e que estava comigo nos meus momentos mais difíceis, eu começo a entender que Deus continua comigo ainda hoje.
e pode fazer coisas maravilhosas na minha vida ainda hoje. Se você está aqui e tem se lamentado, tem se entristecido diante das circunstâncias da sua vida, meu irmão, eu quero te lembrar que um dia Deus teve misericórdia da sua vida. Eu quero te lembrar que as misericórdias do Senhor não têm fim, diz a palavra de Deus. Elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lembre-se sempre disso, porque eu tenho certeza que você vai cada dia mais avançar nessa obra de construção. Por quê, irmãos? Porque Deus sempre será fiel. Deus sempre será fiel. A fidelidade de Deus não tem fim, a misericórdia de Deus não tem fim, a bondade de Deus não tem fim. Isso faz parte, meus irmãos, da natureza de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que faz grandes coisas. Por mais que passamos por momentos de silêncio, por mais que passemos momentos de dificuldade, de luta, onde parece tudo está adormecido, Deus ainda está trabalhando. Você possa ir para casa nessa noite crendo que Deus está trabalhando sobre a sua vida, Deus está trabalhando sobre a sua família, lembrando de que se um dia Deus fez coisas boas na sua vida, ainda Ele pode fazer coisas boas no nome de Jesus. Para reconstruir uma vida melhor, você vai continuar também precisando de tomar a atitude de confiar e descansar em Deus. Nós falamos aqui, irmãos, que nós precisamos crer cada dia mais que Deus pode reconstruir as nossas vidas. Deus sempre será soberano e nós precisamos confiar e descansar na soberania de Deus. Neemias fez isso. Neemias compartilhou com Deus a sua angústia. Neemias relembrou o que Deus fez, mas também descansou e confiou que aquilo que ele não poderia fazer, Deus estava fazendo. Olha o que diz no capítulo 6, verso 15. O muro ficou pronto no dia 25 do mês de Elul, em 52 dias. Um homem, Neemias, que chega na cidade de Jerusalém e os muros são derrubados, e ele sabe que se os muros continuarem derrubados, continuarem no chão, grande prejuízo continuaria e iria acontecer pior sobre a cidade de Jerusalém, a qual sua família estava ali. O seu povo, o povo de Deus, a cidade que foi construída, direcionada, lembre-se disso, Deus deu a planta da cidade de Jerusalém, e toda a construção do templo de Jerusalém a Davi, que passou para Salomão, foi construído ali na cidade de Jerusalém. Aqueles lugares de adoração a Deus estavam à mercê dos inimigos, e isso era terrível. E ele chega diante dessa cidade, o povo desanimado por conta da destruição que estava circundando o povo. E aí então ele tem fé, ele crê, compartilha com Deus a sua dor, ele motiva o povo, ele relembra que Deus fez no passado e o povo então se anima. Mas ele começa então a descansar, que se Deus o chamou para essa obra, Deus era fiel para dar vitória a eles nessa obra. E aí diz o texto do verso 15 do capítulo 6, que em 52 dias o muro estava pronto, irmãos. Às vezes, diante das circunstâncias, nós pensamos que Deus nos deixou completamente abandonados. Tem até um pensamento que Deus criou todas as coisas, até acreditam em Deus, mas que Deus criou todas as coisas e deixou todas as coisas do mundo, toda a natureza, ao seu bel prazer. Então Deus não governa, mas a palavra nos ensina que Deus ainda governa. Deus ainda é o nosso Senhor e Salvador, amém, irmãos? Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Às vezes nós pensamos que Deus nos deixou completamente abandonados, mas nós precisamos crer que Deus não se esquece dos seus. Deus está sempre preparado em socorrer aqueles que se achegam diante dele. O muro ficou pronto em 52 dias. Parecia algo impossível. Muitas vezes quando começamos a orar para que Deus possa fazer algo na nossa vida, muitas vezes quando começamos a fazer como Neemias fez, jejuar, começamos um propósito,
De repente você está num propósito de oração, mas parece que as coisas não estão caminhando do jeito que você gostaria, e pelo contrário, parece até que ficaram piores. Aquilo que você tem pedido a Deus, parece que a coisa está piorando. Meu irmão, mas Deus não abandonou, seja determinado, siga em frente. Sabe, muitas vezes nós compartilhamos com Deus as nossas dores, levamos para Deus nossos pedidos, oramos, mas sabe por que a gente não recebe? Porque deixamos de confiar e descansar na soberania desse Deus maravilhoso. Precisamos crer, meus irmãos, que Deus, Ele é fiel para dar sustentação às nossas lutas, ao nosso clamor. Muitas vezes, além de não confiar em Deus, de não descansar em Deus diante das lutas, ainda tentamos dar aquela ajudinha para Deus. E aí acabamos com tudo, atrapalhamos tudo e voltamos a estaca zero. Mas eu quero dizer um texto, terminar dizendo esse texto para você, o texto do Salmo 91. E eu gostaria de ler esse texto, mas de uma forma que você possa captar completamente a mensagem de Deus no seu coração do Salmo 91. E para isso eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Quando eu terminar de ler, você pode abrir seus olhos e olhar para cá. Eu gostaria de ler esse texto ao seu coração. Salmo 91 diz o seguinte: você que precisa hoje confiar em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele ama. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Olhe para cá, meu querido. Descanse no Senhor. Deus é soberano. Muitas vezes confiamos no nosso controle e achamos que tudo precisa estar no controle das nossas mãos. Mas nem sempre isso será possível. E é para esses momentos onde percebemos que as coisas estão fugindo do nosso controle que precisamos descansar e confiar nesse Deus maravilhoso, que é capaz de nos orientar, de nos fortalecer para reconstruir uma vida melhor sobre Ele. Talvez você que está aqui não seja um dia especial. Não é mesmo um dia especial. Talvez é só mais uma quarta-feira. Talvez só mais um dia de você vir ao templo celebrar ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, encerrando essa palavra. Para Deus, irmãos, todos os dias são especiais. Para Deus, todo dia é dia de reconstrução. Para Deus, todo dia é dia de construir vida nova. Para que isso aconteça,
Nós precisamos compartilhar tudo com Deus, relembrar os grandes feitos de Deus e confiar e descansar em Deus. E para encerrar, a palavra de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Ele vai dizer o seguinte: aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma boa obra em você, querido, e Ele é fiel, e Ele está aqui hoje através do Espírito Santo de Deus, e Ele quer continuar a cada dia construindo e reconstruindo uma boa obra na sua vida. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar essa canção, e após a canção, você que tem vindo esses dias aqui na igreja, tem participado da campanha de oração, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Você que trouxe seu cartão de oração, após essa canção você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. Romper as barreiras.
precisa ser reconstruído na sua vida. Eu quero convidar você aqui na frente, você que tem estado com a gente todas as quartas-feiras e gostaria de colocar diante do Senhor a sua vida ou alguém da sua família. Nós vamos orar nesse momento. Traga o seu cartão de oração. Irmãos, nós precisamos crer que Deus está aqui neste lugar através do seu Espírito Santo. Nós precisamos crer que Deus, através do seu Espírito Santo, está visitando os nossos familiares e que Deus pode fazer muito mais nas nossas vidas. Não é a minha oração, a oração de alguém, é a sua fé que pode crer que Deus pode entrar com a providência dele. Nós não estamos aqui contando uma história, nós não estamos aqui passando tempo, nós estamos aqui crendo em algo que é muito sério, que é a palavra de Deus. Nessa palavra há poder, no nome de Jesus há poder. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu gostaria de orar por você. Creia que Deus está entrando com providência. Querido Deus, eterno Pai, toda honra e glória sejam dados ao Senhor nessa noite, neste lugar. Os teus filhos que saíram dos seus lugares, Pai, se colocaram aqui diante do teu altar. Meu Deus, que o Senhor possa entrar com providência nessas angústias, nessas dores, nessas lutas e trazendo uma reconstrução completa no nome poderoso de Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha renovar a fé, restaurar corações. Se alguém aqui nessa noite está entregando a sua vida diante do teu altar, que o Senhor venha escrever esse nome no livro da vida, meu Pai. Senhor Deus, renova o ânimo, Senhor Deus, dos teus servos. Levanta, Senhor Deus, amigos, amigas, a qual eles possam estar compartilhando também as suas dores, que possam auxiliar nessa caminhada no nome de Jesus. Pai, que eles possam descansar e confiar na soberania do Senhor, ó Pai, crendo que enquanto nos rendemos aos teus pés, o Senhor trabalha para aqueles que em ti confiam, Pai. Ó Deus, traga paz aos corações, traga restauração do Senhor, ó Pai. É o que te pedimos e agradecemos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém.